Abre a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Versículo 10. Gênesis 28, 10. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, irmãos? Acharam? Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar. Algumas Bíblias está terrível, né? Sua Bíblia está terrível, né? Não é que é terrível de ser algo assombroso. Ele estava dizendo: quanta glória tem neste lugar. Deu para entender? Ok? É a casa de Deus e a porta dos... Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Jacó não pegou a pedra e colocou por travesseiro, ele não deitou como travesseiro. No original está escrito que ele pegou a pedra e a colocou, porque como ele estava no deserto, ventava muito, ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra na frente da cabeça dele, para que o vento fosse impedido, para que diminuísse o poder do vento. Ok? Alguém aqui já colocou uma pedra de travesseiro? O travesseiro você procura o quê? Algo macio, algo que vai descansar a tua cabeça. Sim ou não? Ok? Só para vocês entenderem, tá bom? E a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar
cidade de outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Isso aqui faz você lembrar alguma coisa? Luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Né? Nós já aprendemos que quando Deus disse haja luz, Ele estava dizendo eu sou a luz, né? Então a luz se transforma em casa de Deus. Hoje você tem a luz e hoje você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Casa de Deus, lugar de adoração. A tua vida é para adorar. Por que Deus criou o homem? Para se relacionar com o homem, para ter relacionamento com o homem, com a mulher, para que o homem e a mulher se tornassem adoradores. Ok? Vamos lá? Fez também Jacó um voto. Fez o quê? Fez o quê? Alguém obrigou ele a fazer o voto? Foi espontâneo? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz. Alguma Bíblia está escrito que me dê paz, ok? E me dê paz, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu. Será, não é que ele era. Já vamos falar a respeito disso. E aqui a palavra paz, em português, no hebraico quer dizer shalom. E a palavra shalom no hebraico, ela não diz só paz, ela diz paz, ela diz segurança, ela diz proteção e ela diz prosperidade. Ok? Então, quando ele falou aqui no hebraico, ele falou: se o Senhor me der shalom, proteção, segurança, né? Paz e prosperidade. 4 coisas significa esta palavra em hebraico. Quem está entendendo? Irmãos, vamos lá, deixa eu terminar aqui, né? De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que levantei por coluna será a casa de Deus. Aqui será Betel. E de tudo quanto me concederes, me deres o Senhor, certamente eu te darei o. Nós lemos tudo isso, eu vou falar de dízimo hoje. Ok? Tá bom? Mas deixa eu dar uma pincelada aqui para vocês, nesta palavra. Irmãos, Jacó estava fazendo o quê? Fugindo. Jacó estava fazendo o quê? Fugindo. Porque Jacó até então era uma pessoa, ele não servia a Deus, ele não tinha abraçado o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Tanto é que quando Deus apareceu para ele, Deus não falou: eu sou o teu Deus. Falou? Eu sou o Deus de Abraão, teu avô, e de Isaac, teu pai. Foi o que Deus falou para ele, não falou: eu sou o teu Deus. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Assim como o teu filho, a tua filha tem uma promessa. Os meus filhos têm uma promessa. Mas se eles não se colocarem na presença de Deus para servir, para adorar, para buscar e para ter uma vida no altar, a promessa que está na minha vida
não vai se cumprir na vida deles se eles não buscarem. Deu para entender? Você não salva teu filho, você não salva tua filha, você não salva a tua família. Tem uma promessa, mas eles têm que ter sede, desejo e fome de buscar a Deus. Até esse ponto Jacó era enganador. Até esse ponto Jacó era enganador, usurpador. A palavra Jacó quer dizer usurpador, enganador. Jacó não servia a Deus. Jacó mentia, Jacó enganava. Jacó era uma pessoa que não media, esforços para enganar os outros. Assim era a vida dele, totalmente errada. E Jacó estava fugindo porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Queria matá-lo. Mas Deus tinha um projeto na vida de Jacó. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Deus tinha um projeto na vida de Jacó. E Jacó teve um sonho. Esse sonho foi uma revelação. Irmão, tem sonho que é revelação. Tem sonho que é barriga cheia. Quem está entendendo? E tem sonho que é, uma descarga do teu subconsciente. Deu para entender? Aí tem pessoa que todo sonho que ela tem, ela manda uma mensagem para mim. Eu sonhei isso aqui, apóstolo. O que Deus quer falar? Quem está entendendo? Irmão, o sonho, quando ele é uma revelação, ele trata diretamente com você. Não é aquela confusão doida que você está aqui, daqui a pouco você está na Bahia, daqui a pouco você está comendo pirarucu e vira uma salada o teu sonho. Isso aí não é revelação. Revelação é quando Deus traz algo que trata diretamente com você, ou com alguém da tua família, ou com algo sobrenatural. Isto é sonho de revelação. E Jacó, ele teve um sonho, uma revelação. Quem está entendendo? Ele viu uma escada. Ele viu o começo da escada, que começava ali. E ele viu o final da escada. O começo da escada era onde ele estava. E o final era onde? No céu. Por que Deus não mostrou o meio da escada? Porque Deus mostra o começo da tua jornada e o final da tua jornada, que é na eternidade. Mas Deus não mostra o meio da jornada, porque no meio da jornada tem pedras, tem espinho, tem luta, tem prova, tem barreira. E se Deus mostrar o meio da jornada, da caminhada, você pode querer desistir. Sabia disso? Deus vai mostrar o começo e o fim, mas o meio você vai ter que percorrer para descobrir o que te espera. Quem está entendendo? E Deus falou com Jacó: eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, e eu serei contigo. Você está vendo esta terra? Eu vou dar a você e a tua descendência, como prometi ao teu avô e ao teu pai. Eu vou entregar para você. Tudo isto será teu. Você vai habitar aqui. A tua descendência vai habitar aqui nesta terra. E em ti, na tua descendência, serão abençoados todos os povos da terra. Mas Deus cumpriu isso imediatamente? Deus cumpriu isso imediatamente? Não. Levou um tempo. Por que levou um tempo? Jacó precisava ser tratado. Jacó precisava ser tratado para quê? Para ser transformado na pessoa ao qual Deus queria que ele fosse. Porque se Deus cumprisse a promessa na vida dele sem ele ser tratado, ele iria continuar enganando a todos
E Deus jamais iria querer uma nação chamada enganadora. E daqui a pouco você vai ver algo tremendo também. Amém? E quando Jacó acorda, ele pega o azeite e derrama sobre aquela pedra e disse: este lugar não é outro senão Betel, casa de Deus. Deus habita neste lugar. E Jacó faz o quê? Um voto. Jacó faz um voto. E o voto de Jacó, né? Se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira que eu vá e tenha shalom, né? Se você quiser escrever shalom aí na tua Bíblia, escreva. Ok? Porque paz em português é só paz. Entendeu? E shalom é paz, segurança, proteção e prosperidade. Amém? Quando Jacó falou shalom, ele falou: eu quero paz, quero segurança, proteção e prosperidade. Aí o Senhor será o meu. Isso quer dizer que Jacó não servia a Deus. Ele não era o Deus de Jacó. Ele não servia ao Deus dos seus pais. Ele precisava ter um encontro com Deus. E ele teve esse encontro com Deus? Teve ou não? Teve um encontro com Deus? Sim. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Jacó, ele trabalha para o seu sogro e começa a colher da semeadura, né? Da semeadura que ele havia semeado. Que semeadura, apóstolo? Qual semeadura? Ele não enganou o irmão dele, não enganou o pai dele? Sim ou não? Irmãos, se tem uma lei que é infalível, é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é infalível. Deixa eu falar algo sobre a semeadura aqui para vocês. Todos que semeiam, colhem. Sim ou não? Tem crente que fala: não, eu sou um servo de Deus porque eu semeio, Deus vai me abençoar porque eu sou um servo de Deus. A lei da semeadura é igual para você, é igual para o macumbeiro, é igual para o bruxo, é igual para o ateu, é igual para quem serve a Deus e para quem não serve. Por quê? A semeadura funciona assim: o que você semeia, você colhe. Vou fazer uma pergunta para você. Você é um servo de Deus, sim ou não? Quem é servo do Deus vivo aqui, levante a mão. Você vai lá no terreno e semeia um saco de milho. Você vai colher ou não vai? O vizinho do lado do teu terreno é macumbeiro. Ele semeia um saco de milho. Ele vai colher ou não vai? Porque é a lei da semeadura, irmãos. É a lei da semeadura. A semeadura é uma lei. Todos que semeiam, colhem. Todos. O que você semear, você vai colher. E deixa eu falar uma coisa: não sejamos hipócritas. Você vai semear o saco de milho só por semear? Ah, não, vou semear aí, não quero colher nada não. Você vai semear o saco de milho só por semear? Ou você vai semear na esperança de colher? Ninguém semeia só por semear, irmãos. Todo mundo que semeia, semeia na esperança de colher. Todos que semeiam, semeiam na esperança de colher. Não tem vou semear só por semear.
Vou semear só porque eu tenho essa semente aqui, quero jogar lá. Se der, Deus, se não der, não. Todo mundo que semeia, semeia com propósito, colher o que semeou, o que plantou. Agora eu digo uma coisa para você. Eu já disse isto, vou repetir. Se a terra devolve o que você semeia, imagina o que você semeia na presença de Deus. Eu já vi pessoa que não é cristã fazer uma semeadura e Deus honrar. Quem já viu? Semear na igreja, chegar e semear e Deus honrar aquela pessoa. Quem está entendendo, levante a mão. É uma lei, é a colheita. E deixa eu falar uma coisa. Aprenda a semear boa semente. Porque quanto melhor a tua semente, melhor será a tua colheita. Aprenda isto. E quando você for semear na presença de Deus, semeie e fale: Senhor, está aqui, ó, é a lei da semeadura. Eu vou colher. Eu vou colher. Quem está entendendo, levante a mão. O que você semear, você vai colher. Tanto no mundo espiritual, tanto na vida financeira, como naquilo que você faz para o teu próximo. Jacó enganou o seu pai e o seu irmão, e ele se apaixona por Raquel, e ele faz uma proposta para o sogro: eu vou trabalhar 7 anos, 7 anos, para que eu me case com Raquel. O sogro falou: beleza, estou precisando de um cabra para trabalhar aqui mesmo, né, irmãos? Trabalhar de graça, né? Sim ou não? Isso aqui é amor, né, irmãos? Verdade ou não é? Vou trabalhar 7 anos, e ele trabalha 7 anos. No dia do casamento, ele pensa que vai casar com Raquel, e vem quem? Lia. Ele falou: mas esse não foi o combinado. O combinado era Raquel. Imagine Deus olhando lá do céu e falando: é, meu filho, você está aprendendo que o que você semeia, você colhe. Imagine Deus olhando do céu, e Labão olhando, falou: não, mas aqui funciona assim. Primeiro você casa com a mais velha, aí você trabalha mais 7 anos, eu dou a outra para você casar. É, irmãos? E aí, vai trabalhar mais 7 anos. Quem está entendendo? E aí ele casa. Mas Jacó tinha um voto. Tinha um voto. E qual era o voto de Jacó? Qual era o voto de Jacó? Dar o dízimo. Mas não era só isso. Não era só isso. Deus teria, né, irmãos? Não era somente dar o dízimo. Era o quê? Guardar na jornada que ele estava empreendendo, dar pão, dar roupa, né? Dar o shalom, ok? E fazer ele voltar em paz para onde? Para a casa do Pai. Para a casa do Pai. Porque por mais que o filho vá, não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Então, se Deus desse tudo isto, Ele daria o quê? O dízimo, os 10%, e Deus seria o seu Deus. Deus seria o seu Deus. Aleluia. E o que Deus faz? Deus começa a prosperar Jacó. Deus começa a prosperar Jacó. Labão tenta de todos os jeitos. Labão chega para ele e fala: ó, a partir de agora,
não vou dividir mais as ovelhas com você não, agora o negócio é diferente. A partir de agora as ovelhas que nascerem pela genética não saem. Mas Deus agora tinha um propósito na vida de Jacó, porque Jacó tinha um voto. E quando você faz um voto com Deus, Deus ele tem o compromisso de te honrar. Mesmo que ele não seja o teu Deus, porque ele não era o Deus de Jacó ainda. Deus tem um compromisso de te honrar, para provar que ele é Deus na tua vida, e para que você venha cumprir o seu voto, aquilo que você prometeu para Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia. E Jacó fica ali, e as ovelhas começam a nascer salpicadas agora, malhadas, e Jacó enriquece. Jacó tem filhos, Jacó tem gado, Jacó tem ovelhas, e Jacó tem trabalhadores. Mas chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de fazer o caminho de volta. E Jacó, irmãos, ele não podia fazer o caminho de volta sem antes se encontrar com Deus. Porque agora Deus teria que ser o seu Deus. Agora ele teria que ser tocado por Deus, e Deus teria que ser o seu Deus. Ele teria que ser transformado. A vida dele teria que mudar. A vida dele teria que ser transformada em uma nova vida. E aqui, no capítulo 32, aleluia, diz assim, versículo 22, Gênesis 32, 22. Acharam? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. A tua Bíblia fala homem ou fala anjo? Anjo? Homem? Ok. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como se chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: porque me perguntas pelo teu nome? E o abençoou ali. Amém? Chegou a hora de Deus mudar a história de Jacó. Chegou a hora de Deus mudar a história de Jacó. E para Deus mudar a história de Jacó e cumprir a promessa, Deus teria que tocar aonde? Diga, na identidade. Na identidade de Jacó. É o que Deus fez com você para mudar a tua vida, para mudar a minha vida. Tocou na nossa identidade e fez de nós uma nova criatura. Fez de nós uma nova criatura. Quem está entendendo? Jacó fala: eu preciso
antes de voltar à casa do meu pai, eu preciso ter um encontro com Deus. Jacó passa a sua família, os seus servos, os seus bens, e Jacó fica no val, não é vale, tá, irmãos? Porque val era uma parte do rio, ok? Jaboque é um rio que deságua no Jordão, ok? Jaboque é um rio que deságua no Jordão. Era um lugar aonde ele poderia passar no rio com água pela canela. Por isso se chama val. Ele passava com água pela canela ali, naquele val daquele rio. E ele ficou ali, orando. E Deus envia o seu anjo. Vou te fazer uma pergunta. Quem tem mais poder? Você ou o anjo? Você ou o anjo? Eu ou o anjo? E aí, naquela época, quem tinha mais poder era o anjo. Hoje nós temos autoridade sobre os anjos. Hoje, no nome de Jesus, os anjos são seres ministradores para ministrar em nosso favor. Hoje nós temos autoridade no mundo espiritual. Você tem autoridade de dizer: anjo vai lá, ele vai. Anjo vem, ele vai. Porque hoje nós temos mais autoridade do que os anjos. Porque o anjo não tem o Espírito de Deus, e você tem o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Anjo não tem revelação. Anjo não tem revelação. O anjo entrega o que Deus manda ele entregar. Deus fala: vai lá e faz isto. Aí ele recebe ali na hora. Agora você tem revelação. Eu tenho revelação. Nós temos revelação da palavra. Nós temos revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós, aleluia. E ele revela todas as coisas. Porque ele traz sobre nós a glória de Deus, e ele revela a vontade de Deus, os projetos de Deus na nossa vida e até na vida do nosso próximo. Hoje nós temos autoridade sobre os anjos. É forte isso ou não é? É muito forte. Amém? Então ali Jacó estava lutando com o anjo, e o anjo tocou na juntura da coxa dele. Agora eu te faço uma pergunta: por que Deus tocou na juntura da coxa dele e ele começou a mancar? Porque para Deus mudar a tua identidade, Ele tem que mudar o teu caminhar também. Ele tem que mudar os teus passos também. Você tem que ter os passos transformados. E é por isto que hoje você já não vai aonde você quer, mas você vai aonde o Espírito de Deus te leva, aonde o Senhor te conduz, porque Ele mudou os nossos passos. Quem está entendendo? E ali já ia amanhecer, e o anjo falando: me deixe ir embora, eu tenho que ir embora. Se o anjo quisesse, ele matava Jacó, irmãos. E Jacó olhou para ele e falou: não, se eu estou lutando contigo, é porque eu quero ser transformado. Você sabe qual é a maior luta que você tem que ter? Qual é a maior luta que eu tenho que ter? É para Deus transformar o nosso caráter em um caráter regenerado. Essa é a maior luta. Um novo caráter. Um caráter regenerado, transformado. Eu não posso ser a velha criatura. Quem está entendendo, levante a mão. Irmãos, eu não sei se tem alguém sentindo, mas tem tanta glória aqui no altar. Esse altar aqui, ele está todo preso. Eu estou sentindo tremer aqui onde eu estou. Estou sentindo tremer literalmente aqui.
Labacandaramas, turianda, labalás. Que coisa tremenda, irmãos. E ali, irmãos, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Será que o anjo não sabia qual era o nome dele? Qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. O anjo toca nele agora. A partir de hoje, você não será mais Jacó, mas você vai ser Israel, príncipe de Deus. Te lembra alguma coisa? Não? Vou refrescar a tua memória. Você é príncipe, você é princesa. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. Deus nos fez para Ele reis e sacerdotes. Quando Deus tocou na tua vida, você se tornou um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, um sacerdote, uma sacerdotisa. Quando Deus toca na nossa vida, Ele muda a nossa identidade, Ele muda o nosso caráter, e Ele nos faz príncipes do Senhor, princesas do Senhor, irmã. Essa Bíblia é tremendo. Dá para vocês entenderem a palavra que Deus, Ele faz a sua Bíblia concordar, a sua palavra concordar entre os livros. A partir de hoje você é príncipe. A partir de hoje você é princesa, no momento que Deus tocou no teu caráter. E quando que Deus tocou na tua vida? Quando que Deus tocou na minha vida? Naquele momento que você levantou a tua mão e disse: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu não quero ser mais o velho Jorge, eu quero ser o novo Jorge. Eu não quero ser mais o velho homem, a velha mulher, eu quero ser uma nova criatura. Deus tocou e mudou a tua identidade. E ali, irmãos, o anjo se vai. E a mudança foi tão tremenda na vida de Jacó, que Deus pega o nome de Jacó e coloca no seu sobrenome. Não entendi, apóstolo, você já vai entender. Deus pega o nome de Jacó e coloca no sobrenome dele, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Deus, sobrenome Israel. E aí Jacó vai se encontrar com quem? Com Esaú. E agora que vem o mistério. Jacó fez um voto que iria dar o dízimo, sim ou não? Fez ou não fez? Fez ou não fez? E para quem Jacó deu o dízimo? Jacó fez um voto que ele daria o dízimo. E o dízimo tem que ser devolvido para um sacerdote. E agora, apóstolo, para quem ele devolveu o dízimo? Eu vou provar dentro da Bíblia para você para quem ele devolveu o dízimo. Amém? Talvez você já leu isto, 1001 vezes e não entendeu. Hoje você vai entender. Para quem Jacó devolveu o dízimo? Gênesis 33. Gênesis 33. Versículo 8. Gênesis 33, versículo 8. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondendo Jacó: para lograr mercê
na presença do Senhor, para te honrar na presença do Senhor, disse Jacó a Esaú. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se encontrei graça diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o rosto de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Por que que Esaú recebe o dízimo de Jacó? Porque o sacerdócio neste tempo era patriarcal. Jacó foi abençoado por Isaac, foi ou não foi? Sim ou não? Mas ele ficou em casa? Ele ficou em casa? Ele fugiu. Quem ficou em casa? Quem ficou em casa? E Jacó precisava deixar um sacerdote no seu lugar. Isaac, precisava deixar um sacerdote em seu lugar, já que Jacó tinha fugido. Agora Isaac transforma Esaú no sacerdote da casa, no sacerdote da família. E quando Jacó chega para entregar o dízimo, o que que ele vê no rosto de Esaú? O que que ele vê? A face de Deus. Eu estou vendo em você o rosto de Deus. Eu estou vendo que você também foi transformada em um homem de Deus. Em um homem de Deus. E Jacó pega o dízimo de tudo quanto Deus deu para ele. Jacó tinha alguma coisa quando ele estava fugindo? Tinha a roupa do corpo. Sim ou não? Tinha a roupa do corpo, era o que ele tinha. É verdade ou não é? A única coisa que Jacó tinha era a roupa do corpo. Mas o voto que ele fez com Deus, Deus abençoou Jacó e enriqueceu Jacó. E agora o nome dele não é mais Jacó, é Israel. E porque agora ele foi transformado em Israel, porque agora Deus era o Deus dele, o que que ele fez? Devolve o dízimo. O que que ele fez? Porque tudo que ele tinha foi Deus quem deu. Porque Deus foi o Senhor da vida dele. Senhor quer dizer aquele que provê, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que dá paz, aquele que prospera. Agora, prosperidade não é Deus dar tudo que você quer. Prosperidade é Deus dar tudo que você necessita. Quem é pai de família, levante a mão. Mais alto. Você é o Senhor da tua casa. É ou não é? Você é o Senhor da tua casa. Você provê, você protege, você cuida, você procura dar paz e você procura prosperar na medida do possível. A vida do teu filho é a camisa para um, é sapato para o outro, é sandália para o outro, né? É escola, porque você é o Senhor da tua casa. Você é o provedor da tua casa. Agora, acima da tua vida e da minha vida, tem o Senhor Deus que provê tudo isto para você prover para a tua casa. É assim ou não é? Por que que você devolve o dízimo? Por que que você devolve o dízimo? Porque Deus é o Senhor da tua vida. Sim ou não? Se Deus não é o Senhor da tua vida, então não devolva o dízimo. Agora, se Deus é o Senhor da tua vida, se tudo que você tem é Deus quem tem dado para você, é Deus quem tem provido, seja um dizimista fiel da casa de Deus. Seja uma dizimista fiel da casa de Deus. Seja
uma pessoa que tem prazer de entregar aquilo que é de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca ouviu isto, mas você vai ouvir hoje. Quando você devolve o dízimo, você não está abençoando. Vou repetir, para ficar bem gravado. Quando você devolve o dízimo, você não está abençoando, porque você não tem o poder de abençoar aquele que é maior. Você está sendo abençoado, você está sendo abençoada, porque o maior abençoa o menor. O maior abençoa o menor. Abre a Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Aleluias. Diz assim: Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, vou repetir, acharam? Se não acharam, eu vou esperar. Quem não achou, levante a mão que os obreiros vão te ajudar a encontrar. Levante a mão quem não achou, para os obreiros te ajudarem a encontrar. Por favor, obreiros. Ali, ó. Levante a mão aqui. Irmão Messias, a irmã Raimunda não acharam. Amém? Levante a mão que os obreiros vão até vocês ajudar a achar. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Aleluias. Finalzinho da Bíblia, né? Finalzinho da Bíblia. Hebreus 7, 4. Diz assim: considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja, Abraão, quando ele venceu a guerra, né, daqueles 5 reis, e libertou Ló, a casa, a família e os bens, Abraão pegou o despojo da guerra. Toda a riqueza daqueles reis passou para Abraão. E agora Abraão vai devolver o dízimo. E aqui, provavelmente o autor de Hebreus é Paulo dizendo: imagine como era grande aquele a quem o pai Abraão entregou os dízimos. Vamos continuar lendo. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, não se inclui entre quem? Entre os levitas, já vou explicar para você. Recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o menor é abençoado pelo aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali aquele de quem testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda que não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. O que está dizendo aqui? Levi, né, que era sumo sacerdote da tribo de Levi, nem havia nascido ainda, quando Abraão devolveu o dízimo.
A Bíblia fala, algumas Bíblias estão falando aí, sem genealogia, né? Sem pai e sem mãe. A tua Bíblia fala assim? Quem que a sua Bíblia fala assim? Aí, o que muitos falam? Que o próprio Jesus apareceu e recebeu o dízimo de Abraão. A Bíblia fala que Melquisedeque era rei de Salém, diga Salém, rei de paz. Salém ficava em Gebo, que era a terra dos Jebuseus. Então, Melquisedeque era rei dos Jebuseus. Ele não era o Senhor Jesus. Ele era a tipologia do sacerdócio que Jesus iria assumir. Porque o sacerdócio de Jesus não é o levítico, não é o sacerdócio da lei, é o sacerdócio da graça. Amém? Jesus nasceu sob a lei, mas o sacerdócio aqui, se você ler, de Jesus, é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, quando veio a Abraão, ele trouxe o que? Pão e o sacerdócio da comunhão. Esse é o sacerdócio de Jesus, do pão e do vinho, da comunhão, e não o sacerdócio da lei. Quem entendeu? E Abraão entregou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Mas apóstolo, por que Melquisedeque era sacerdócio? É o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia. Não, irmãos, o primeiro sacerdote da Bíblia foi Deus. Eu não vou falar hoje do sacerdócio, que não dá tempo. Mas o sacerdócio era executado desde Adão. Quando Adão e Eva pecam e eles são expulsos do jardim, o que Deus faz? Pega um cordeiro e sacrifica o cordeiro como sacerdote, e tira a pele do cordeiro e veste Adão e Eva com a pele do cordeiro. Para quê? Para que agora eles fossem purificados dos seus pecados e não andassem nus, mas eles estavam vestindo com a pele do cordeiro, apontando para o sacrifício de Cristo. Hoje nós nos vestimos com a pele do Cordeiro de Deus, ou seja, com a glória que Cristo libera na nossa vida através do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? Quantos animais Deus ordenou para... Quantos casais de animal Deus ordenou para ser colocado na arca? Quantos, irmãos? Um casal dos animais impuros. Animais impuros eram aqueles que não eram liberados para comer. Animais impuros. Um casal. Mas dos animais puros eram 3 casais mais um macho. Depois você leia lá. 3 casais mais um macho dos animais puros. 7 animais. Por quê? Porque quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Holocausto a Deus do animal que sobrava dos 3 casais. Do macho, ele apresentou o sacrifício. Porque Noé também era sacerdote. Deu para entender, irmãos? Outro dia eu vou falar do sacerdócio para vocês. É só para vocês terem uma ideia. Ok? Ele sacrificou ali. Ele sacrificou em holocausto. O que é holocausto? Holocausto é quando o animal ele era todo queimado. Amém? Queimava o corpo do animal todo. Este era o holocausto. Deu para entender? Então, Melquisedeque era rei e sacerdote. Amém? Por que ele não tinha genealogia? Não estava contado? Porque ele não era da tribo de Levi. Ele não tinha genealogia segundo,
a tribo de Levi, segundo o povo de Israel, mas ele era um homem que teve pai e teve mãe. Só que na genealogia lá que Israel tem, não consta o nome dele. Mas a palavra diz que ele era rei e sacerdote. Gênesis 14, 20, depois vocês leem, tá bom? Gênesis 14, 20, depois vocês leem isso. Quem está entendendo? Abraão não era o pai da fé? Sim ou não? Para o judeu ele era o maior que tinha. Não tinha ninguém em Israel, não tinha ninguém que servia a Deus ali para o judeu que fosse maior do que Abraão. Mas Melquisedeque era maior do que ele. Tanto é que Abraão vai e entrega o dízimo para quem? Melquisedeque, porque Melquisedeque era maior do que ele. E ali Melquisedeque abençoa Abraão. Irmão, tem tanta coisa para falar que eu precisava ficar até meio-dia aqui se eu fosse falar, mas não dá tempo. Não dá tempo. Mas eu só vou falar uma coisa. Só uma coisa para vocês entenderem. Quando Deus pede a Abraão Isaque, só para você entender, como a bênção foi grande na vida de Abraão quando ele entregou o dízimo e foi abençoado. Você nem imagina como Deus te abençoa quando você entrega o dízimo para o teu sacerdote. A bênção de Deus, ela vem sobre a tua vida. Não é você que está abençoando, é Deus que está te abençoando. É o teu sacerdote. Apóstolo, para quem que eu tenho que entregar o dízimo? Para o sacerdote que você vê o rosto de Deus na vida dele, a glória de Deus na vida dele, a presença de Deus na vida dele. Para o sacerdote que você vê Deus na vida dele, para este você tem que entregar o teu dízimo. Não foi assim que Jacó fez? Para isso você tem que entregar o teu dízimo. Deixa eu falar rapidinho. Eu estou juntando tanta coisa aqui hoje, mas vocês estão entendendo, né, irmãos? Estão entendendo? Quando Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão torna-se profeta. Amém? Torna-se profeta. Irmãos, eu poderia falar mais, mas eu vou resumir. Deus pede o filho de Abraão, Isaque, e Deus fala para Abraão: suba no alto do monte Moriá e me dê o teu filho, o teu único filho, em sacrifício. Agora eu te faço uma pergunta: Isaque era o único filho de Abraão? Era? Não. Abraão tinha Ismael. Tinha ou não tinha? Tinha Ismael ou não tinha? E por que que Deus fala para Abraão seu único filho? Porque quando Abraão teve Isaque, o nome dele não era Abraão, era Abrão. O que tem a ver, apóstolo? Tem a ver que Abrão cometeu vários erros. Vários erros. Abrão vendeu Sara para Faraó, a esposa dele. Vendeu ou não vendeu? Vendeu, pegou o dote, né? Ficou rico. E quando Deus pesou a mão no Faraó, Faraó devolveu Sara, mas Abrão não devolveu o dote, não. Devolveu. Falou: não, você está devolvendo, mas não devolvo o que você me deu, não. Quem está entendendo? E depois, irmãos, depois Abrão vende Sara mais uma vez. Vende ou não vende? Fugiu da memória aqui o nome do abençoado. Abimeleque. Vendeu Sara para Abimeleque. E Deus apareceu a Abimeleque e falou para ele: devolve essa mulher, porque ela não é tua mulher não, eu vou te matar. Abimeleque ora e fala: Senhor, eu não fiz nada errado. Quem mentiu foi Abrão, quem me vendeu a mulher foi Abrão. E agora o senhor quer me matar, o errado é ele. Deus falou: devolve a mulher para ele,
E ele ainda vai orar por você, porque profeta é. Quem está entendendo? Porque ele é profeta. Abraão estava todo errado, mas a autoridade de Deus estava na vida dele. Quem está entendendo, levante a mão. Irmãos, é por isso que às vezes você vê uma pessoa com a vida toda errada e Deus usa a vida da pessoa. Sabe por quê? A autoridade continua na vida da pessoa. Deu para entender, irmãos? Então não é todo mundo que opera milagres, opera sinais, maravilha, que Deus verdadeiramente está habitando. É só a autoridade que está na vida da pessoa. E o que tem a ver, apóstolo? Eu vou explicar. Aí Deus faz o quê? Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e muda o nome de Sarai para Sara. Agora, no português, o Abraão vem com A e o tio. No hebraico, o Abraão, Deus tirou Abrão e agora coloca Abraão, só que ao invés de ser um A e um tio, é um H. No inglês, não é Abraão, também é Abraham. Tem o H no inglês. E o nome Sara, em português é só Sara, mas no hebraico e no inglês tem a letra H. Quem está entendendo? E o que tem a ver, apóstolo? A letra H em hebraico simboliza a letra, quer dizer rei. E a letra H em hebraico simboliza o Espírito Santo de Deus. Não entendi, apóstolo. Para Abraão e Sara terem o filho da promessa, Isaque, Deus tinha que colocar o Espírito Santo para apagar o pecado, para apagar o erro, para mudar a vida deles. E agora eles estavam com o nome mudado, com o Espírito de Deus na sua vida e debaixo de uma nova aliança. E eu quero dizer uma coisa para você: a minha vida, a tua vida, para Deus, ela começa depois da nova aliança, depois que Ele passou a ser o teu Deus, o meu Deus, e depois que o Espírito Santo veio habitar em nós nos tornamos novas criaturas na presença do Senhor. Aleluias. Nos tornamos novas criaturas na presença do Senhor. Então Ismael não era considerado o único filho, o filho de Abraão, porque foi antes de Abraão ter recebido a glória de Deus e ter sido transformado verdadeiramente. Você já prestou atenção que muita coisa mudou na tua vida depois que você recebeu o Espírito Santo? Mudou ou não mudou? E se não mudou, você precisa receber a glória do Espírito Santo para a tua vida ser transformada. Por que você devolve o dízimo, irmão? Porque o Senhor é o Senhor da tua vida. Ele é o provedor da tua vida. Ele é o provedor da tua vida. E é por isso que você tem alegria de entregar o dízimo do Senhor. João capítulo 12, para encerrar. João capítulo 12. Versículo 3. João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de puro nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Esta passagem fala que Maria ungiu os pés de Jesus, mas tem outras passagens no Evangelho que fala que ela derramou o perfume sobre o corpo de Jesus, da cabeça aos pés. E Judas falou, poderia ser vendido por 300 denários, 300 diárias de um trabalhador, cerca de 30 mil reais, se for 100 reais. Esse era o valor do perfume. O que ele falou? Tudo isto poderia ser vendido e dado aos pobres. Deixa eu falar uma coisa para você. O teu dízimo, você não pode dar para os pobres. O teu dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, porque o maior abençoa o. Você tem que dar para o pobre esmola e também ajuda que você quiser, mas o dízimo você tem que entregar na casa do Senhor, porque o dízimo é para manter a obra de Deus. O pobre, quando você entregar o dízimo para ele tem poder sacerdotal de te abençoar? Tem? Ah, mas eu vou abençoar o pobre. Ajude com a tua oferta, com a tua esmola. O dízimo você tem que entregar na casa do Senhor. Ah, eu vou dividir o meu dízimo porque eu vou abençoar 4 igrejas, aquelas igrejas pobrezinhas, eu vou abençoar. Você não tem poder de abençoar, já falei. Sim ou não? O teu dízimo você não tem poder de abençoar com ele. Você é abençoado quando você entrega. Você não tem que dividir o teu dízimo. Você tem que ver a igreja aonde o sacerdote reflete o rosto de Deus, como nós vimos lá em Gênesis 33:10. Aonde o teu dízimo é usado para ganhar almas e pregar a palavra e devolver. Para os pobres você vai dar a tua ajuda e a esmola, como nós fazemos aqui na igreja, ajudando os necessitados. Muitos aqui fazem, trazendo a cesta básica. Você vai ser abençoado por ajudar o pobre? Vai ou não vai? Abençoar sim, dar o dízimo não. Se você abençoar o pobre com a tua esmola, aí sim é abençoar. Agora o dízimo você não abençoa, o dízimo você é abençoado quando você entrega no altar. O pobre você vai dar a esmola, você vai dar uma cesta básica, você vai ajudar no que ele necessita. E aí Deus vai te abençoar. Provérbios 19:17. Aquele que se compadece do pobre empresta para, e Deus pagará o seu benefício. Você tem que ajudar com o teu salário, mas não do dízimo. O dízimo você tem que entregar no altar, e o sacerdote, o teu pastor, ele vai te abençoar, porque o maior abençoa o menor. Quem entendeu, levante a mão. Amém? E na hierarquia de Deus tem maior sim. Neste ministério Deus entregou a autoridade ao apóstolo, sim ou não? Foi ou não foi? Então a autoridade está sobre o apóstolo abençoou o apóstolo Cristiano, abençoou os pastores, abençoou os diáconos, as obreiras, diaconisa, os evangelistas. O apóstolo abençoa os membros, e o pastor que o apóstolo abençoou, ele tem autoridade também de te abençoar, porque ele está debaixo da autoridade que Deus deu ao apóstolo, e o apóstolo transferiu a autoridade para a vida dele. Quem entendeu, levante a mão. Amém? Então essa conversa por aí, tem pessoa na internet falando que você tem que dar o dízimo para os pobres, é mentira. Isto é o espírito de Judas. É o espírito de quem? É o espírito de quem? E na tua vida, qual é o espírito que habita? Qual é o espírito que habita na tua vida? O Espírito de Deus. Então você vai devolver o que é de Deus em nome de Jesus, no altar de Deus e com alegria. Se Deus é o Senhor da tua vida, se Deus é o teu Deus, você tem que ter prazer de devolver o teu dízimo na casa do Senhor. Quem entendeu, levante a mão.
Aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Adore a Deus, irmão. Fecha os teus olhos e adore a Deus. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem apagará o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me promete